um resumo das deficiências de qualidade. Então, células em que os adenovírus são produzidos permitem a capacidade de replicação, que a capacidade de replicação seja readquirida, ou seja, o adenovírus que foi feito para não se replicar, o adenovírus que era para ser simplesmente um vetor, acaba sendo um problema porque se replica. E os dados que mostram que essa replicação pode trazer impacto são dados preocupantes. Estudo de caracterização inadequado, caracterização inadequada de impurezas e avaliação do controle de qualidade, estudos inadequados para embasamento das especificações, ausência de validação, qualificação de métodos de controle de qualidade, a necessidade de inclusão de testes de controle de qualidade mínimos para garantir a qualidade da vacina. Na eficácia e na segurança, estudos de biodistribuição, estudos clínicos adicionais, validade dos protocolos que foram utilizados. Tudo isso é um resumo das deficiências e das não conformidades que nós encontramos na nossa avaliação. E é por isso que a nossa conclusão é que a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, com base nas informações apresentadas até o momento, com base nas informações que nós coletamos com outras agências reguladoras ou as informações que foram passadas para nós, com base nessas agências reguladoras, nós não recomendamos a importação da vacina Sputnik V. Algumas perguntas cruciais não foram respondidas quando se alega que esse vírus pode ser replicante e que poderia ser administrado como uma vacina. Por exemplo, quanto tempo esse vírus replicante pode permanecer no organismo humano? Quais órgãos e tecidos eles podem ser encontrados? E nos órgãos que eles podem ser encontrados, podem causar danos? Esses danos dependem da quantidade de adenovírus que podem estar presentes? Esses adenovírus replicantes podem ser transmitidos para outras pessoas? Nessa transmissão, é possível ter uma situação de saúde pública observada? O que significa, em termos de segurança, especificamente para quem receber essa vacina, a presença desses adenovírus? Risco aumentado de eventos adversos? Eventos tromboembólicos? Os resultados que foram reportados para nós, desses estudos de fase 1 e 2, foram resultados que, sim, apresentaram resposta imune humoral, ou seja, apresentou anticorpos, apresentou células de defesa e que não teve preocupações com segurança para as vacinas. Contudo, quando nos debruçamos sobre a análise, vimos sérias limitações na avaliação dos resultados, principalmente pelo fato de que a maneira como se quantificavam esses anticorpos e a maneira como se avaliava o dado de segurança não era válida. Quando nós avaliamos um dado de um estudo fase 1 e fase 2 e não conseguimos identificar a validação dessa metodologia, ou seja, o quanto esse método é adequado, o quanto esse método consegue chegar ao resultado, nós não temos como confiar nessa informação. 16 mil casos envolvendo eventos adversos foram relatados em 7.998 voluntários. 70 casos de eventos adversos graves foram relatados em 68 voluntários. 4 mortes foram relatadas durante o estudo. Desculpa. E a conclusão foi sobre a não associação causal dos eventos adversos e as mortes com a vacina. Porém, nessas avaliações de relação causal, observamos sérias limitações. Primeiro que nós observamos falhas nas avaliações dos eventos adversos. Nós não conseguimos verificar se os participantes foram devidamente instruídos para registrar esses eventos adversos. E como esses eventos adversos eram relatados para o centro clínico em que participou da execução do estudo. Não foram informados como eventos adversos registrados pelos pacientes que foram avaliados pela equipe médica. Não foi apresentada a descrição dos casos de eventos adversos graves para possibilitar a análise de causalidade. E foi evidenciado casos de eventos adversos graves, como eu disse, de óbito, com avaliação limitada de causalidade em relação à vacina experimental.
Nesse caso, nós não vimos nenhum interesse especial, nenhum evento adverso de interesse especial elencado, a não ser o agravamento da Covid em razão da própria vacina. Então, isso faz com que o dado de segurança ou a atenção que foi dada à segurança dessa vacina não traga sérios problemas regulatórios. A gente sabe que vacinas de plataformas semelhantes podem apresentar eventos adversos específicos semelhantes. Então, por isso que é a nossa preocupação. Além disso, ainda na questão de segurança, não foi apresentado o perfil de segurança por faixa etária, não foi analisado o perfil de segurança por faixa etária, o que é fundamental, porque a gente sabe que diferentes faixas etárias podem ter reações diferentes à vacina. Comorbidades também, sabemos que a suscetibilidade a reações adversas pode estar relacionada a comorbidades. E também para aquelas pessoas que são soropositivas para SARS-CoV-2.